Você sabe qual foi o lucro anual do Spotify em 2024? Você conhece a história do Spotify? Olha, hoje quero te contar essa história muito interessante desse streaming de música ou desta plataforma de vendas de músicas que se chama Spotify. A história do Spotify é muito interessante porque é uma empresa sueca, uma startup que foi criada com o objetivo de ganhar dinheiro com a venda de música. E aí a primeira estratégia montada pelo Spotify foi então disponibilizar gratuitamente músicas para que qualquer pessoa pudesse usar, ouvir, sem que houvesse necessidade de pagamento. E aí vem a nossa primeira pergunta: como o Spotify então monetizava? Como o Spotify então gerava lucro, ganhava dinheiro? E a resposta é que no início o Spotify ganhava dinheiro através da venda de anúncios, através de propaganda. Só que o crescimento do Spotify era muito pequeno. E aí então a situação do Spotify no início era bastante difícil. Até que alguém que trabalhava lá no Spotify, que inclusive dizem que era uma advogada, fez a seguinte pergunta: e se nós colocássemos a possibilidade na nossa plataforma das pessoas ouvirem as músicas, entretanto, sem a necessidade de ouvir as propagandas, já que existe muitas pessoas que gostariam de continuar tendo essa facilidade em ouvir músicas, mas não queriam pagar. E aí então veio a ideia de vender as assinaturas. E aí continua até hoje, depois de 16 anos, a disponibilização de assinaturas free, sem que o usuário tenha então a necessidade de pagar para ouvir. Entretanto, ele tem que ouvir as propagandas, os anúncios que são colocados entre as músicas. Mas, a partir de um determinado momento, então, o Spotify começou a vender assinaturas, onde as pessoas poderiam ouvir as músicas, podcasts. Hoje tem vários produtos disponibilizados nesta plataforma, entretanto, teriam que pagar. E é muito interessante porque quando fazemos uma análise mais profunda, nós percebemos que as pessoas não pagam pelas músicas, mas sim elas pagam para não ouvir as propagandas. Então, isso se tornou já algo revolucionário no Spotify. Mas eu sei que você está curioso para saber qual foi o lucro em 2024 do Spotify. Mas antes de lhe dizer o número, eu quero te contar uma outra curiosidade bastante interessante. É que depois de 16 anos de existência do Spotify, foi a primeira vez que o Spotify teve um lucro anual. E esse lucro foi da ordem de 1 bilhão 140 milhões de euros. Mas quando eu soube dessa notícia, eu fiquei pensando, mas como é que uma empresa fica tanto tempo sem dar lucro, tendo investidores ao seu lado, investindo e reinvestindo, mesmo tendo prejuízo ou em alguns momentos mesmo não tendo lucro? Bom, para responder essa pergunta, eu fiz muitas pesquisas, li alguns livros e cheguei à seguinte conclusão: por que investidores investem tanto tempo em uma plataforma, em uma startup ou em um negócio, se esse negócio não dá lucro? E eu tenho duas características que eu acredito que são importantes e que foram decisivas para que esses investidores continuassem a investir no Spotify, mesmo sem o Spotify devolver um lucro sequer. A primeira deles é algo chamado de recorrência. O que isso significa? Significa que os investidores do Spotify identificaram que aquela plataforma, que aquela startup poderia se tornar um negócio onde as pessoas teriam vontade e disposição para comprar, para adquirir de maneira recorrente. E é isso exatamente o que acontece com o Spotify, com a Netflix, com a Amazon Prime e com tantas outras empresas que oferecem serviços de assinaturas ou serviços de fidelização ou também os chamados memberships. A outra característica muito importante foi que eles perceberam que a startup era escalável, ou seja, que era possível não só vender para 10, 20, 30, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 20 milhões, 100
milhões sem que isso impactasse diretamente no custo da operação. E aí, o que acontece? Hoje, olha só que números interessantes. Hoje, 1 em cada 12 pessoas no planeta são usuários da plataforma Spotify. Hoje, a Spotify tem 675 milhões de usuários. E desses 675 milhões, 235 milhões de pessoas assinam e pagam mensalmente por esse serviço. Por isso, então, que o Spotify teve esse lucro de 1,140 bilhão de euros e com certeza vai continuar tendo, porque dificilmente uma pessoa que passa a assinar um serviço que, inclusive aqui no Brasil, é muito mais barato do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Hoje, uma assinatura custa em torno, no Brasil, uma assinatura premium familiar, algo em torno de R$35, aonde podem ter até 6 usuários da família, enquanto que nos Estados Unidos essa mesma assinatura custa algo em torno de $20 ou algo em torno de 110 a 120 reais. Então fica aí a explicação por que a Spotify teve a chancela dos investidores por 16 anos e só depois de tanto tempo, de tanto insistir e de tanto investimento, obteve um lucro e um lucro expressivo e vai com certeza ter as suas ações sendo valorizadas, talvez não tanto quanto o ano passado, que teve uma valorização de 140%, mas sem dúvida continuar tendo valorização em suas ações, valorizações essas que com certeza serão expressivas. E depois desta explicação, desta reflexão, eu gostaria de saber de você, gostaria de saber sobre o seu negócio. Como você olha para o seu negócio? O seu negócio é escalável? O seu negócio, ele tem recorrência? Quais são os valores que você está dando para o seu negócio hoje para que no futuro ele possa ser vendido? Você sabe quanto vale o seu negócio? Você sabe o que fazer para que o seu negócio se torne cada vez mais valioso e possa ser, sim, no futuro vendido para investidores? Conte para nós no nosso canal, faça aqui os seus comentários, deixe a sua história e se ela for interessante, nós vamos também comentar e refletir aqui no nosso canal. Pense nisso.